Mais uma live aqui do programa Parlamento Aberto, direto do nosso perfil do Instagram. O programa Parlamento Aberto, como você sabe, é voltado à transparência, à participação popular, calcado aí na inovação, tecnologia e também na educação para a cidadania aqui na Câmara de Vereadores de Piracicaba. Hoje falaremos com o diretor de assuntos jurídicos da Câmara, o advogado Felipe Vieira. Vai ser um prazer, vai ser muito bacana essa conversa aqui, falar com o Felipe, que eu estou hoje aqui na Câmara, né? Estou trabalhando presencialmente, né? Hoje, né? Particularmente hoje. E por conta disso, o Felipe está aqui em outra sala, né? Está ali no jurídico, a comunicação e o jurídico ficam aqui no prédio anexo da Câmara, então no térreo aqui. Então é um departamento em frente ao outro, então daqui a pouco ele já falei com ele diretamente ali, e daqui a pouco ele entrará aqui para a gente começar a conversar sobre o trabalho desenvolvido aqui na Câmara pelo Felipe, e particularmente por conta do Parlamento Aberto, essa mudança que a Câmara implementou aqui desde o ano passado, né, esse projeto. O Felipe já está aqui conosco. Já vou chamar ele. Fala, meu querido, tudo bem? Boa tarde. Como vai? Tudo bem? Tudo bem? Tudo certo. Como vai? Tudo bem, cara. Olha, acabei de ver que eu escrevi teu nome errado aqui no nosso fixado. É Felipe, não é Felipe. Olha que coisa. É normal, eu tô acostumado com isso aí. Tá acostumado? Eu passei a vida inteira, né? Faz parte. Eu imagino, cara. Bom, mas enfim, o importante aqui é a gente conversar sobre esse assunto tão importante, que é essa gestão aí do jurídico da casa, né, dentro dessa nova realidade que a gente está vivendo na Câmara a partir do Parlamento Aberto. Mas antes, claro, eu queria agradecer você pela disponibilidade aqui em conversar com a gente nessa live do Parlamento Aberto. Muito obrigado e seja muito bem-vindo também. Imagina, Eric, para mim é uma honra poder participar de um trabalho tão bonito que eu admiro tanto e que tenho visto aí crescer desde o início. É um prazer muito grande poder compartilhar com vocês. Eu praticamente todas as lives que vocês fizeram eu tive oportunidade de acompanhar uma parte, pelo menos, e sempre foi um negócio muito engrandecedor, pautas muito importantes que eu acho que contribuem muito aí para Piracicaba e toda a região. Acho que o Parlamento Aberto está mostrando que tem muito a ensinar e nós estamos aprendendo todos os dias. É uma honra muito grande estar aqui. Muito obrigado pelo convite. Eu demorei, mas eu vim. Demorou, mas veio, realmente. Para a gente começar a nossa conversa, Felipe, eu acho interessante você passar aqui, para quem estiver aqui nos acompanhando, qual que é a função do Departamento de Assuntos Jurídicos da Casa, né? Porque muitas vezes há uma falta de entendimento sobre a característica desse departamento, que ao mesmo tempo que faz a defesa da Câmara, também tem um papel institucional muito importante em relação aí à legalidade, à constitucionalidade dos projetos que aqui tramitam, né? Eu queria que você explicasse todo esse trabalho do Departamento de Assuntos Jurídicos. Eric, na verdade, sempre existiu mesmo essa falta de entendimento aí por parte da maioria das pessoas sobre as funções do departamento jurídico. E isso é mais do que natural, né? Porque nós estamos passando por um processo de conscientização da população de cada uma das áreas dentro do serviço público. E o departamento jurídico compõe uma dessas áreas, né? Eu diria que dentro do Poder Legislativo Municipal, o departamento jurídico tem algumas funções que eu considero essenciais ao funcionamento da casa. Nós estamos aqui basicamente, para auxiliar a administração da Câmara no geral, dentro de pareceres administrativos e garantia de legalidade dos atos administrativos praticados pela administração da Câmara no geral. Nós estamos aqui também e talvez principalmente para auxiliar os vereadores dentro das suas atribuições legislativas
E aí entra o que você disse, que é a nossa atribuição do que a gente chama na técnica de controle prévio de constitucionalidade. Aqui a Câmara de Vereadores ela está aqui para produzir normas, né? Os vereadores estão aqui para, dentro das suas atribuições, talvez uma das principais seria a produção de normas. E essas normas elas precisam obedecer requisitos legais, elas precisam se encaixar em um ordenamento jurídico. E existe uma comissão formada por vereadores, através do próprio regimento interno e da lei orgânica do município, e que tem essa atribuição, a atribuição de garantir que todas as proposituras obedeçam tudo que fala o nosso ordenamento jurídico. Essa comissão formada por vereadores conta com o auxílio do departamento jurídico, e aí que a gente entra, trabalhando a questão da hierarquia das normas, a questão das atribuições, a questão das atividades materiais e tudo aquilo que as normas podem ou não versar. Isso é o que a gente chama de controle prévio de constitucionalidade, que é muito importante aqui dentro. E temos também outras atribuições genéricas, né, como contribuições com os próprios departamentos, com relação à prática de atos administrativos pelos próprios diretores, pelos departamentos. Eu acho que isso contribui para que a Câmara funcione, para que a Câmara caminhe e para que a Câmara realmente cumpra a sua função, né? Que é a busca aí do bem comum aqui dentro da nossa cidade. Bacana. A gente sabe que, principalmente nos últimos anos, aqui, e também sem entrar em valores políticos, ideológicos, mas a gente sabe que o trabalho do judiciário ele tem tomado uma centralidade dentro do aspecto político, né? Dentro da disputa política em geral. Né? Muito da política tem sido judicializado. Então, antes da gente chegar para a gente falar aqui da nossa realidade enquanto parlamento aberto, eu acho importante a gente fazer essa análise aqui mais ampla. Tem o pessoal perguntando quando você vai sair para deputado, Felipe. Eu não tenho nenhuma vocação para isso. Nenhuma, não me sinto no direito de representar ninguém. Eu estou aqui só para servir mesmo. Mas aí, voltando a essa questão da judicialização, né? Então, eu queria, antes da gente falar do parlamento aberto, a gente fazer essa análise, porque é algo que, particularmente, você está aqui já, se eu não me engano, em 2015, né, que você entrou aqui. 2012, 2015 no Departamento de Assuntos Jurídicos. Como diretor. No Departamento de Assuntos Jurídicos. 2017, tá certo. Então, assim, você acompanhou um período de muita judicialização. Eu queria que você analisasse o que isso leva para o advogado que tem que, lógico, ao mesmo tempo, estando numa posição política, né, porque o seu cargo é um cargo de nomeação, né? Então ele tem um aspecto político, mas também ele tem o lado técnico dele de atuação jurídica. Como que você vê essa realidade, como que ela impacta direto no trabalho de quem atua em um cargo como você atua hoje? Que na verdade você mencionou um negócio muito interessante, né? Não é de hoje que o Brasil vive uma judicialização da política, né? Tensões políticas, divergências políticas, interesses políticos sendo colocados aí a cargo do nosso judiciário. O que muitas pessoas dizem, e eu concordo, seria uma forma de mudar a função do judiciário. Para mim, o judiciário não tem essa atribuição primária. O judiciário está lá para cumprir outro tipo de atribuição. Mas isso é uma realidade que a gente não pode negar. E essa realidade, ela impacta diretamente no nosso trabalho. Como você disse, há 5 anos atrás, há 5 anos para cá, Piracicaba viveu essa fase. A fase de tornar tudo aquilo que é político, tudo aquilo que é divergência política, em uma demanda judicial. O que frustra as pessoas. O judiciário não tem esse tino, o judiciário não tem essa atribuição, ele não tem essa condição de representatividade. E isso fez com que muitas demandas fossem geradas aqui para a gente, isso trouxe para o departamento jurídico um peso muito grande, uma pressão muito grande, que a minha equipe, graças a Deus, teve capacidade, teve condição de superar,
e também através de todo o trabalho que a Câmara conseguiu desenvolver dentro desses últimos 5 anos, e aí a gente vai entrar no que trouxe o parlamento aberto a tudo isso, tivemos condição aí de caminhar e mostrar o que é realmente demanda jurídica, o que é realmente atribuição do judiciário, dentro das funções de fiscalização do Ministério Público, do Tribunal de Contas e atribuições de julgamento do próprio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, e o que não é, o que é uma discussão política, o que merece ser debatido dentro do plenário, o que merece ser resolvido dentro do plenário, através de cada um dos vereadores que estão aqui representando a população. Então, é um processo de evolução que nós passamos aí nos últimos 5 anos, e que o Parlamento Aberto contribuiu muito e continua a contribuir muito com isso. Eu sou fã do trabalho da Valéria aí à frente do Parlamento Aberto, seu trabalho à frente do Parlamento Aberto, porque é notória a mudança que a Câmara de Piracicaba viveu, também dentro dessa área de judicialização de política, nos últimos 2 anos, e não por acaso o tempo de existência aí do nosso Parlamento Aberto, querido Parlamento Aberto. Legal. Você sabe que eu vou contar uma coisa para o pessoal aqui, né? Eu sempre brinquei com o Felipe que sempre quando ele está de camisa é que não vai ter audiência, né? Nenhuma audiência. Quando vai ter audiência é porque ele vem de terno, né? Tirando hoje que ele está de terno é por causa da live, né? Mas num tempo atrás, todo dia ele vinha de terno. Eu falava, tem audiência hoje, né? O Eric mede a nossa condição jurídica aqui dentro da Câmara através da quantidade de vezes que o diretor vem de terno para a Câmara para trabalhar. Mas isso é verdade. Cada dia que passa tem sido menos necessário, porque na medida que o diálogo com a população, o diálogo com os órgãos fiscalizadores, com os órgãos de controle aumenta, diminui a necessidade de demandas jurídicas, né? E isso é muito bom para todo mundo. Acho que a sociedade só tem a ganhar com isso. E aí eu queria que você contasse como que foi esse período aí de intensa demanda jurídica, né? O que acontecia naquele momento que todo dia a gente tinha que ter alguma estratégia nova ali de resposta? Como que foi viver essa realidade, né? Porque é algo que as pessoas precisam saber, né? A Câmara chega hoje ao Parlamento Aberto dentro de um processo de evolução, como você colocou, né? E é importante lembrar como era antes, né? Queria que você falasse um pouquinho desse período, quais eram as principais demandas do campo jurídico que vinha até nós aqui, que precisava de resposta. Eric, realmente não foram tempos fáceis, né? Se a gente colocar aí há mais ou menos 2 anos, ou um pouco mais, talvez 4 anos atrás, nós vivíamos um tempo de alto nível de demanda jurídica. Vou citar um exemplo. Dentro desses últimos 4 anos, nós tivemos um período de pelo menos 6 meses em que a Câmara sofreu 19 instaurações de inquéritos civis públicos. São procedimentos realizados pelo Ministério Público no intuito de verificação de atos de improbidade administrativa. Não quer dizer que eram encontrados atos de improbidade administrativa, mas a própria instauração de um procedimento como esse atrapalha a dinâmica de um poder legislativo, que é um órgão que vive a representatividade, e a população precisa ter confiança nele. E, obviamente, que quando isso é colocado em dúvida através da instauração de um procedimento como esse, essa confiança fica abalada. O que aconteceu? Dentro desse período, tudo que não era resolvido dentro do campo político, onde era o seu ambiente natural, era levado ao conhecimento das autoridades e dos órgãos de controle como criando a necessidade de uma interferência jurídica, como uma ilegalidade. A divergência política era levada ao conhecimento das autoridades como uma verdadeira ilegalidade. Muitas vezes, e aqui é importante fazer minha culpa também e entender quais eram as nossas falhas e que nós corrigimos ao longo do tempo, falhas de transparência, dificuldades de diálogo que a Câmara em si
tinha com os seus representados, que é a população piracicabana, faziam com que isso fosse colocado nas mãos do Ministério Público, do Tribunal de Contas, do próprio Judiciário, como uma ilegalidade. O que é natural quando a população não encontra guarida para os seus anseios, para as suas buscas, pelo menos por informação a respeito de determinadas questões que julgam importantes, ela vai buscar, quando ela não encontra no órgão que realmente é o órgão que deve acolher, que deve receber, que deve fornecer essa informação, ela vai buscar onde realmente existe amparo. E aí eles viam esse amparo dentro do judiciário. Isso abalava dia após dia a nossa atuação aqui dentro. Por quê? Na medida em que resolvíamos um inquérito ou mostrávamos uma resposta dentro de um inquérito, outro inquérito era gerado para outro tipo de informação que eventualmente não tinha sido dada da forma mais completa possível. Até o momento em que chegamos a ponto de chegar perto de um colapso mesmo dentro da estrutura jurídica, não da Câmara, mas dessa estrutura de diálogo entre o órgão de controle e o órgão controlado, que somos nós. O que nos fez parar para pensar e reagir a partir daí. E esse cenário, eu não consigo imaginar um cenário desse perdurando por muito tempo, a não ser com várias condenações dos nossos aqui presidentes, então presidente da época, ou o atual presidente, caso isso perdurasse. Obviamente que isso tinha que mudar. E aí que surgiu o Parlamento Aberto e toda essa necessidade de mudança fez com que muitas posturas dentro do próprio departamento e dentro da estrutura administrativa da Câmara mudassem, e o Parlamento Aberto veio para mostrar essa mudança à população, e essa mudança sendo mostrada à população, o reflexo é que os órgãos de controle também passem a reconhecer a nossa credibilidade com a população, para que não precise mais fiscalizar aquilo que é meramente político, mas que concentre as suas forças, que concentre a sua incumbência dentro daquilo que encontrou como ilegalidade. Hoje, é importante a gente lembrar que a Câmara participa, junto com os órgãos de controle, de algumas ações no polo ativo, realmente fiscalizando, junto com o Ministério Público, por exemplo, junto com o Tribunal de Contas, atuando no controle e na boa aplicação do erário, o que era inimaginável há 4 anos atrás. É óbvio que isso foi uma construção, isso continua sendo uma construção, e isso depende não só do departamento jurídico, mas de toda a estrutura administrativa da Câmara e da manutenção do diálogo com os órgãos de controle, que eu acho que é fundamental. E isso só pode ser viável depois que a gente teve criado aqui dentro essa estrutura de diálogo que foi o Parlamento Aberto. Bacana, cara. É muito interessante ouvir tudo isso que você está colocando, né? Porque você fala diversas questões aí que eu acho que a população precisa entender para saber o quanto isso afeta o nosso trabalho aqui. Quando eu digo nosso trabalho, enquanto Câmara, de forma geral, né? Que é o aspecto que você está assim, reativo, ou seja, alguém bate e você reage, para o aspecto proativo, né? Aí, e você colocou isso aí dessa relação com os órgãos de controle, tanto o Ministério Público como o Tribunal de Contas. Então, assim, existe uma busca de credibilidade, né, da Câmara enquanto um órgão público, de fazer esse diálogo, né? E essa credibilidade é conquistada. Então, eu queria que você se aprofundasse um pouco mais nesse aspecto do ser proativo, né? O que isso significa? A gente até acho legal você lembrar aqui, alguns possíveis inquéritos que virariam um processo chegaram num acordo dentro com esses órgãos de controle, e aqui não é acordo escuro, não, acordo jurídico mesmo, dentro daquilo que é necessário para derrubar o mérito daquilo que se iria julgar, né? Queria que você contasse todo esse trabalho que vocês fizeram, que foi muito importante. Na verdade, foi isso mesmo. A gente trabalhou bastante. Chegamos num momento próximo do colapso em que a gente parou para pensar e nos vimos numa situação de que ou a gente estabelece um diálogo para mostrar que não é verdadeira essa visão
que tanto a população tinha, quanto os órgãos de controle também tinham a respeito do trabalho do Legislativo piracicabano, ou nós vamos realmente colapsar e não teríamos condição de realmente mostrar que estávamos certos. Como nós agimos? Realmente, como você disse, proativamente. Eu chamo para dentro da Câmara as pessoas que realmente têm interesse em conhecer a estrutura administrativa e seu funcionamento. E Eric, por mais que pareça uma sacada enorme que vocês tiveram através do parlamento, ou algo muito inovador que fizemos aqui, se a gente parar para ver a nossa Constituição Federal de 88, isso nada mais é do que trazer a população para a participação. E assim, a participação popular, ela é um pressuposto da democracia dentro da nossa Constituição. Ela não é um enfeite, ela é um pressuposto. Então, a partir do momento em que a gente voltou, nós trouxemos novamente esse pressuposto para dentro da Câmara e mostramos à população, olha, você quer entender realmente como funciona o sistema de transparência da Câmara? É assim, assim, assim. O Ministério Público, nós não temos interesse em esconder nenhum tipo de atuação dos nossos administradores. Acontece isso, isso, isso. A partir do momento que nós conseguimos, obviamente com toda a necessidade de atenção aos limites, né, fiscalizatórios do Ministério Público, fiscalizatórios do próprio Tribunal de Contas, mas a partir do momento que nós conseguimos estabelecer esse diálogo, não só com o Ministério Público, mas também com a população, eu tive condições, aí puxando para o meu trabalho, eu tive condições com os órgãos de controle de mostrar o meu trabalho, de mostrar o trabalho da administração da casa, de mostrar o quanto o servidor público merece ser respeitado, o quanto nós temos aqui administradores que realmente se preocupam com a boa aplicação do erário. E isso só foi viável depois desse canal de diálogo que nós precisamos criar. Não foi fácil criar, porque dependia também do lado de lá. Mas nós tivemos a sorte e fomos agraciados com um órgão de controle que realmente parou para nos ouvir. Parou para nos ouvir e falou assim, sem nenhum problema, aqui vocês estão errados. Ou vocês corrigem isso aqui, ou eu vou realmente ingressar com uma ação civil pública por ato de improbidade administrativa. E nós, como sabemos, não existe administração perfeita. Dentro desses apontamentos do Ministério Público, nós fomos lá e corrigimos os erros que realmente eram erros, e tudo aquilo que era meramente produção política ou insatisfação realmente da população que não encontrava a guarida dentro da casa, tudo aquilo foi resolvido com o Ministério Público. Então, nós partimos por exemplo, de um semestre de 2016, um segundo semestre de 2016 com 19 inquéritos civis, para uma gestão atual de 2 anos de administração da casa com 0 inquéritos civis. Nós tivemos, eu vou repetir para talvez ficar mais claro, dentro de um único semestre nós tivemos 19 inquéritos civis, 12 ações civis públicas, dentro de um único semestre, 6 meses. Então você imagina o tamanho do bombardeio que a casa tomava todos os dias aqui, e o quanto a credibilidade do Legislativo foi desgastada também com a população, sem questionar a atuação do Ministério Público. Mas a partir do momento que nós pudermos mostrar a nossa atuação ao Ministério Público e também ao Tribunal de Contas, isso foi diminuindo, e a ponto de chegar nos últimos 2 anos, nós podemos falar que não existe inquérito civil distribuído contra a casa, não existe atuação processual do Ministério Público, a não ser aquelas que a própria Câmara também contribui, ou as antigas já existentes, obviamente, mas não existe nada de novo contra a Câmara a partir do momento que nós estabelecemos aí esse canal de diálogo. Isso não é mérito do departamento jurídico, isso não é mérito de uma ou outra pessoa, isso é mérito de uma nova visão administrativa que foi implementada dentro dessa casa, através da mesa diretora, através dos presidentes que passaram por aqui, sobretudo o último presidente, que se preocupou sempre na manutenção desse diálogo. Talvez tenha sido, dos que eu conheci, o que mais se preocupou em manter o diálogo e a transparência a respeito dos atos que ele pratica, e também de todos os outros servidores que abraçaram essa causa, né? Antes nós vivíamos uma tensão enorme
entre o controle e o controlado. Hoje não, hoje a gente tem plena tranquilidade de chegar no órgão controlador e falar, olha, está acontecendo isso, vamos resolver. Ou o órgão controlador ter alguma dúvida a respeito de um ato de gestão e, ao invés de instaurar um inquérito civil direto, ele vem e instaura um procedimento preparatório me dando condição de mostrar a realidade da casa. E se a realidade for uma realidade que contemple alguma ilegalidade, aí sim ele propõe. Graças a Deus e a todo o trabalho da nossa equipe, de todos os departamentos, da mesa diretora, não está acontecendo mais esse tipo de situação e isso, ao meu ver, só tem a contribuir para Piracicaba, porque o legislativo passa a se preocupar com o que ele realmente tem que se preocupar, que é fiscalizar os atos do executivo, que é produzir, que é representar, que é produzir legislação, que é representar a população efetivamente, e não ficar aqui criando demanda jurídica que não vai contribuir em nada com a população. E nós aqui, nesses últimos 2 anos, de fato, né, recentemente eu vi aqui um relatório que a Valéria estava produzindo em termos do que já foi feito nesse período. A produção aumentou de uma maneira muito significativa, né? E assim, para as pessoas entenderem, as pessoas de fora às vezes não compreendem isso. Mas para cada inquérito desse que você falou, você pode contar mais 10 matérias na imprensa, mais... você pode... Estou falando aqui do áudio, desculpa, tá? Você pode contar mais 10 matérias na imprensa, você pode falar mais 2 horas de conversa no rádio contra a Câmara. Então, assim, o bombardeio, ele não é só o inquérito aberto ali, né, no Ministério Público, e claro, tem a sua legitimidade, a gente respeita esse papel do Ministério Público, mas é tudo que se faz depois desse inquérito, né? E aí eu imagino que nessa relação abre, por exemplo, necessidade de direito de resposta, você tem aí um trabalho que gera outros trabalhos também, né? Exato. Quando a gente acaba vendo, a gente acaba ficando num ciclo vicioso e ali o tempo todo cuidando de demandas que geram demandas e gastando toda a energia do Poder Legislativo para solucionar demandas que, na verdade, não precisariam existir. Eu acho que isso foi uma mudança de paradigma e algo que só vai contribuir no futuro e que eu, particularmente, tenho muito orgulho de participar. Os inquéritos civis antes, eles eram só um trigger para todo outro tipo de problema que surgiria depois. Como você disse, era rádio batendo, era jornal, mídias batendo, cada um cumprindo o seu papel, obviamente. Mas que pôde ser alterado aí depois do início desse trabalho que a gente pôde participar. Perfeito. Eu tive que tirar o fone, porque meu fone começou a dar um problema aqui, o pessoal reclamando do áudio, e esse fone realmente ele está meio ruim, então realmente não vou tirar o fone para continuar. Não, é perfeito, cara. É importante tudo isso que você está colocando, Felipe. E a gente viu, de fato, como isso tem sido relevante no trabalho da Câmara. A Câmara que tem aí, né, feito, devolvendo, né, deixando de receber recursos para deixar para o Executivo utilizar, programa que nem o programa Parlamento Aberto, mas o Câmara Inclusiva também, que tem se desenvolvido, a própria revisão da lei orgânica que a Câmara fez nesse período todo, enfim, discussão do plano diretor, tem muitas coisas que a Câmara fez e que dependeu, né, da atuação do jurídico, né, dos assuntos jurídicos, então é muito interessante. E eu queria trazer para você um outro aspecto, né, que agora a gente está, inclusive ontem eu conversei aqui com nossos colegas, né, o Felipe Marchiori e a Valéria Rodrigues, que é em relação às eleições, né? Estamos fazendo um projeto aqui de divulgação das eleições e vamos fazer uma cobertura no dia da votação. E a gente discutiu ontem, falou sobre isso ontem, que a gente vai caminhar entre um limiar ali legal muito próximo, que é o da informação pública com o impedimento de você fazer propaganda de qualquer que seja dos agentes políticos. Aí eu queria falar para você o que isso significa em termos da gente arriscar fazer algo desse tamanho, né, dentro da credibilidade que nós temos hoje para trabalhar com isso com tranquilidade, né, no sentido assim de que a gente sabe fazer isso. Eu queria que você refletisse um pouco sobre esse aspecto
de como é possível, dentro dos aspectos jurídicos, encontrar caminhos, né? Eu acho que, na verdade, o primeiro ponto é que isso é uma demonstração, Eric, talvez uma das melhores, dessa mudança de paradigma, dessa mudança de concentração de forças, de pautas negativas, que eu considero um processo realmente uma pauta negativa, para pautas positivas. Hoje, nós estamos aqui não discutindo eventuais improbidades ou outras coisas que são relacionadas a inquéritos civis, mas estamos aqui discutindo como que nós podemos fazer para que a população conheça mais a fundo o processo eleitoral, por exemplo, que é um processo cheio de barreiras, é um processo cheio de dificuldades aqui dentro. Graças a Deus a gente tem a possibilidade de contar com um excelente profissional dentro dessa área do direito eleitoral, que é o diretor do departamento legislativo, que é o Fábio Dionísio, também a Valéria, diretora do departamento de comunicação, que está até aqui mandando mensagem, me deixando tímido. Ela também tem toda a capacidade para lidar com isso. E a gente está aqui trazendo uma pauta nova, trazendo uma pauta positiva, uma pauta que o piracicabano pode crescer, pode entender o tamanho que ele tem, pode realmente vir aqui e participar. Como eu disse lá atrás, é um pressuposto da democracia a participação popular. E a participação não é só o voto. A participação é conhecer o processo eleitoral, a participação é estar aqui dentro da casa, que os vereadores gostam de dizer isso, e é a mais pura verdade, é a caixa de ressonância dos anseios da sociedade, ou pelo menos deveria ser, e eles deveriam estar aqui dentro para isso. É muito bom ver a Câmara trabalhando essas pautas, trabalhando esses riscos que existem realmente, riscos de eventualmente a prática de determinado ato aqui dentro, nessa transmissão, ser entendida como um ato de improbidade ou alguma coisa assim, mas nós estamos conhecendo, nós estamos tomando todos os cuidados, nós estamos tomando todos os cuidados necessários para que o princípio da publicidade seja atendido, para que a transparência seja efetivamente trazida para a população. Conceitos que antes eram conceitos que só serviam para justificar a validade de um ato administrativo, que eram tratados como conceitos análogos. E não são conceitos análogos. Se eu quisesse trabalhar só a publicidade como ato de validade, eu poderia simplesmente publicar no Diário Oficial o resultado da eleição. Mas o que a população ganha com isso? Não ganha nada. Isso é só uma garantia do administrador de que está cumprindo a legalidade, mas a população precisa de mais que isso. E aí que entra a transparência, entra todo esse processo que vocês estão trabalhando, e eu tenho orgulho de participar também, que é essa transmissão maravilhosa aí de todo o trabalho do sistema eleitoral que vai acontecer, e que existem sempre discussões jurídicas no entorno disso, mas que a Câmara está completamente preparada e discute muito próximo aos órgãos de controle tudo aquilo que vem fazendo para a manutenção e para a garantia da legalidade dos nossos atos. Então, eu tenho convicção, Eric, de que tudo que vai ser feito durante essas transmissões, de tudo que tem sido feito, tudo que foi feito até agora, encontra respaldo na legislação. Foi feito em diálogo com os órgãos de controle. Nós não estamos aqui somente falando de diálogo, a gente realmente procura o órgão de controle e fala, olha, com toda a humildade do mundo, o que você entende disso? Será que vale a pena esse risco? Será que não? Isso não é subserviência, isso é praticar realmente o bem, eu entendo, para evitar que o meu administrador e que a população se encontrem numa situação de ilegalidade. Então, a nossa função é essa, e eu me sinto cumprindo a nossa função, junto com vocês, obviamente, quando a gente traz uma discussão como essa aqui dentro da casa. Como que nós vamos transmitir? Qual é a forma mais ampla de transmitir, sem, obviamente, cometer nenhum tipo de ilícito, né? Qual é a forma mais ampla de tratar o princípio da transparência como algo complementar, não como algo análogo ao princípio da publicidade. O princípio da publicidade é só validade. A transparência é que realmente mostra à população o que está acontecendo. O cidadão, embora se presuma legalmente que ele conhece tudo que é publicado, por exemplo, no Diário Oficial, o cidadão não tem essa condição de todos os dias ler um Diário Oficial, de todos os dias buscar uma informação como essa. Eu acho que é a nossa função
dar a maior transparência possível a tudo isso, para que eles realmente entendam, para que eles realmente decifrem aquilo que acontece aqui dentro. É a nossa atribuição, não só a publicidade como princípio do direito, mas a transparência como princípio da democracia, para que eles entendam e para que eles participem efetivamente do processo democrático. Eu acho que a gente só tem a ganhar com isso e tenho muito orgulho aí de poder contribuir e participar com vocês desse trabalho. Bacana. Bom, você falou que a Valéria te deixou envergonhado, então eu vou ler aqui o que ela escreveu, você ficar mais envergonhado. Eu fico tímido. Felipe... Eu tô aqui, ó, eu tô olhando as pessoas que estão entrando aqui, Eric. É pai, é mãe, é primo, é tia. Aí eu fico todo tímido aqui, eu morro de vergonha. Mas vamos lá. Não, mas tá ótimo. Mas ela fala aqui, ó, Dr. Felipe é um grande profissional, parceiro e que nos dá segurança para as atividades da comunicação. Quero agradecer o empenho em estar conosco na manutenção das atividades de comunicação institucional durante o período eleitoral. Então, ela está agradecendo aqui. E, claro, quando ela agradece, inclui todo o agradecimento nosso aqui da equipe, né? Porque a gente comentou, né, em outros tempos, a mesma realidade eleitoral servia para a gente não fazer divulgação. E hoje é uma realidade eleitoral, né, parecida, que são as leis eleitorais, e que a gente procura, dentro disso, fazer mais divulgação. Então, é um ganho, de fato, um ganho para nós, enquanto servidores, e, claro, para a sociedade, enquanto informação de qualidade. Eu acho que isso é um aspecto fundamental disso tudo que nós estamos conversando. Agora, eu queria passar nossa conversa com um aspecto mais pessoal. Você que tem aí pouco mais de 30 anos, mas com carinha de 18, um cara novo. Como que cansado, enquanto profissional, ter passado esse processo todo? O que você teve que mudar? Aquela coisa mais intempestiva, né, de quando é mais jovem, para se tornar um pouco mais maduro. Como que é o processo pessoal que isso acarreta, né, quando você tem trabalhar num processo tão longo, né? Estamos falando aí de 4 anos, 5 anos, e ao mesmo tempo estou falando que é um jovem adulto, exatamente, um jovem adulto. Então, eu queria que você falasse um pouco desse aspecto mais pessoal mesmo. Particularmente, Eric, para mim tem sido uma lição muito engrandecedora. Não dá para negar que é um trabalho diário de crescimento da serenidade. Eu acho que a palavra tem que ser essa. A serenidade para entender exatamente qual é o tamanho do problema e qual é o problema. Selecionar racionalmente qual é o problema. E não deixar que a racionalidade também tome conta disso. Nós tivemos um pequeno probleminha na nossa live, que é a mesma, que eu estou aqui continuando, falando com o advogado Felipe Vieira, que é diretor do Departamento de Assuntos Jurídicos aqui da Câmara de Vereadores. Nós tivemos um pequeno probleminha, estamos voltando, chamando ele de novo. Coisas da internet, coisas aí, os mistérios do Wi-Fi. Ô, Eric, caímos aqui. Eu tô falando aqui que são os mistérios do Wi-Fi, cara. Tem hora que... E o duro que aqui, no caso, travou o Wi-Fi para mim e para você, que é o mesmo, né? É o mesmo, não tem como, né? Não tem nem como reclamar. Não tem nem como reclamar. Mas eu estava falando, então, em relação a essa questão mais pessoal, eu queria que você continuasse, estava falando sobre a questão da serenidade, essa busca. Pode continuar aí na sua fala, que estava bacana. O que eu vinha dizendo é que a serenidade necessária fez com que a gente começasse a selecionar racionalmente os problemas, né? Para poder resolver mesmo, né? Trazer uma solução, né? Porque a administração pública ela é feita de soluções diárias, né? Eu não posso ficar aqui gerando demanda ao invés de trazer solução. Mas essa busca de serenidade através dessa racionalidade seletiva aí para os problemas também não pode fazer com que você ignore a parte do sistema que não é só racional, né? A parte do sistema que também é emocional, né? E é isso que eu acho que esse linear talvez seja uma das melhores lições aí que essa função tem trazido para mim. Tenho tido a sorte de estar à frente do departamento. Sei que essa é uma atribuição que é muito importante. Sei o tamanho do departamento jurídico, sei o tamanho também
do Poder Legislativo Municipal em Piracicaba e tenho plena convicção do peso dessa atribuição. Mas acredito que, dentro das nossas limitações, a gente tem conseguido aí contribuir para o crescimento desse departamento, para o crescimento do legislativo como um todo, junto com um time maravilhoso aí de diretores que eu pude fazer parte. Tenho aprendido, Eric, tenho aprendido todos os dias, tenho aprendido a dialogar, a quebrar preconceitos, quebrar paradigmas que muitas vezes nós temos, né? Acho que é uma lição de humildade diária, uma lição de serenidade, sobretudo diária. Nós precisamos de muita serenidade para lidar com aquilo que é do povo, né? Aquilo que é público, né? Eu acho que essa atribuição a gente nunca pode esquecer. Ah, perfeito. E assim, nós estamos nesse, já que eu falei de eleição também, nós estamos, a eleição ela é permeada por conjunturas que são mais amplas do que só as conjunturas locais, né? E aí, a própria política também é assim. Eu queria que você também fizesse uma análise, porque a gente falou no início da nossa conversa sobre a judicialização da política. E aí eu queria que refletisse um pouco sobre o papel da imprensa também nesse aspecto, né? Porque é também uma relação de confiança hoje que a Câmara se estabeleceu a partir desse trabalho do jurídico, né? Porque, assim, antes a gente tinha, e agora eu posso falar até aqui da minha área, né, da comunicação, a gente tinha muito mais dificuldade de diálogo, né, com a imprensa de maneira geral, e isso também entrou nesse aspecto que você colocou aí da confiança entre os poderes, entre os órgãos, entre as instituições. Então, eu queria que você, enquanto advogado, como que você observa, né, o trabalho da imprensa e como que ele pode, ao mesmo tempo, contribuir para essa evolução? Érica, a imprensa é fundamental para a manutenção dessa transparência. Eu acho que esse diálogo que eu narrei aqui, toda essa relação que eu narrei com os órgãos de controle, eu acho que, acho não, tenho certeza que aconteceu também na mesma medida, se não ainda mais, com a imprensa local, que passou a entender por dentro como que funciona. Essa mudança de paradigma que a gente vinha dizendo, de uma postura reativa para uma postura proativa, fez com que a imprensa entendesse o que é realmente importante do ponto de vista de notícia e o que fica dentro do campo das ideias políticas e discussões políticas, que também tem relevância para a imprensa, mas que tem relevância nessa condição, e não na condição de irregularidades e etc. Então, acho que a imprensa tem exercido, dentro dessa evolução que a gente demonstrou aqui, uma função essencial, que é de estender ainda mais essa nossa intenção de transparência, né? A imprensa, nesse momento, sendo bem, exercendo muito bem o seu papel, ela tem tido condição de levar à população o que a gente tem feito aqui com transparência, com isonomia, com um tratamento que eu acho que é condizente com uma boa notícia, né? Óbvio, sempre existem divergências, sempre existem dificuldades, mas elas estão aí para ser superadas. A dificuldade de diálogo que a gente conseguiu superar com a imprensa local, eu acho que é um caso a ser estudado. Antes não existia nenhum tipo de diálogo. Você está aqui há mais tempo que eu, você sabe. Era uma relação quase, pelo menos me parecia, vendo de longe, óbvio, né? Não estava dentro, mas era uma relação quase de guerra, o que ninguém ganhava com isso e que hoje não funciona mais assim. Hoje a imprensa tem espaço dentro do legislativo, ela realmente pode enxergar o que acontece dentro do legislativo, ela exerce a função questionadora dela sempre, ela busca realmente a verdade real para levar ao público, que no caso é a nossa população aqui de Piracicaba. E isso só contribui, porque quando a gente exerce um bom trabalho, nós não temos nenhum receio de levar isso ao conhecimento de todos. Eu acho que é o que tem acontecido aí nesses últimos anos. A imprensa tem exercido um papel fundamental. A Valéria, se ela estiver aqui agora
me vendo falar isso, ela vai talvez ter a maior certeza da evolução que o Parlamento Aberto trouxe também para mim. Porque aqui, Eric, confessando entre a gente aqui e os nossos participantes, eu não via a imprensa assim, infelizmente. Eu entrei em um momento em que a imprensa me parecia um veículo de exercício de forças que não eram forças da população. E que essa visão ela estava equivocada da minha parte. Na verdade, isso era um reflexo da falta de diálogo que nós tínhamos. Eu acho que com o trabalho do Departamento de Comunicação, da nossa querida Valéria, de todos os colegas do Departamento de Comunicação, esse restabelecimento do diálogo com a imprensa pôde fazer com que muitos paradigmas fossem quebrados, inclusive esse meu. Hoje, tenho certeza do papel da imprensa e que aqui, pelo menos a nossa local, exerce sim uma função com maestria, que é levar ao conhecimento da população o que realmente acontece, o que realmente é importante para a população saber. Nós temos exemplos infelizes pelo nosso país, da imprensa ainda sendo utilizada para outras finalidades. E eu acho que isso serve como estímulo para o Parlamento Aberto, né, que já avançou aí as fronteiras da cidade, já está aí sendo espalhado para todo o Brasil. Tive o prazer de ver o Parlamento Aberto ser apresentado dentro do Senado, se eu não me engano. Senado, né, Érica? Eu não lembro se foi o Senado ou a Câmara dos Deputados, né? Dentro do Senado, que para mim foi maravilhoso poder Lá no participar. lançamento da campanha Contas Públicas são da nossa conta, né, que teve a aplicação do Parlamento Aberto. Mais uma pauta positiva, né? A gente está aí alternando, né? E tirando essa força da pauta negativa para a pauta positiva. Eu acho que isso sim contribui. E essa imprensa que está aí no nosso Brasil fazendo esse tipo de serviço, provavelmente não tenha muito futuro se o Parlamento Aberto continuar crescendo do jeito que está, né? E isso é muito bom e serve como estímulo muito grande aí para todos nós. Eu acho que aqui dentro nós temos convicção que as coisas melhoraram. É óbvio, tão longe da perfeição, nós temos convicção também de que tem muita coisa para melhorar. E estamos aqui para isso, para dialogar, aprender, ensinar e crescer. Perfeito. Cara, nós estamos aqui com 50 minutos eu estou olhando no relógio ali, que como cortou a live, mas eu vou respeitar o horário de 1 hora, né, para a gente poder ter o conteúdo aí que a gente costuma colocar nos nossos canais de divulgação. A Valéria mandou um aceno aqui dizendo que está acompanhando você, então bacana. Agora, em relação ao futuro, cara, lógico que nós estamos um ano aqui eleitoral, muita coisa pode mudar. É claro que a cidade tem que ter toda a liberdade de decidir o que ela acha e entende que é melhor para a cidade. Mas, assim, como que você acha que tudo que foi feito pode refletir em termos daquilo, assim, aquela coisa, ó, é algo que precisa ser mantido. Não estou falando com as pessoas, não estou falando de pessoas, mas em termos de projeto, em termos de ideal. É claro que a gente que é servidor aqui de carreira tem um aspecto mais permanente do que o servidor que é de dedicação, né? Mas é claro que a gente quer que isso continue de alguma forma, né? Como que você vê, como se olha para o futuro, né? Essa realidade olhando para o futuro. Eric, eu acho que na verdade não pode acontecer retrocesso. E quando eu digo isso, eu imputo todo esse crescimento que nós estamos aqui conversando ao Legislativo Municipal, não ao Felipe, não ao fulano ou ciclano. Isso aqui já faz parte do patrimônio do Legislativo Municipal. De modo que, estando aqui a atual gestão ou não, isso deve permanecer aqui dentro, porque isso é uma conquista de Piracicaba, não é uma conquista do Felipe ou do departamento tal ou da mesa diretora tal ou tal. Não, isso é da Câmara, isso é da população. A população não pode aceitar nenhum tipo de retrocesso no sentido de transparência, de publicidade, de participação popular. Ela não merece menos do que isso que existe hoje, ela merece muito mais. E é para isso também que nos colocamos à disposição sempre.
Todos os dias em que esse time de diretores, esse time que está hoje à frente da administração da Câmara, através da mesa diretora também, se coloca à disposição da população, todos os dias que vem aqui para isso, para tentar buscar um avanço, para tentar melhorar a situação que está. E não aceitaríamos, de forma alguma, nenhum tipo de retrocesso, porque isso já não é mais, isso não está mais no campo das ideias, isso já é algo concreto. O Parlamento Aberto já é concreto. Essas atividades, esse canal de diálogo já está estabelecido e não pode ser fechado, porque ele é fundamental para a manutenção da democracia. E nós não poderíamos aceitar nada que fugisse disso. É óbvio, a vontade da população é soberana. E eu acredito, inclusive, nem sei se me é permitido fazer esse tipo de reflexão, mas eu acredito que a qualidade da escolha tende a melhorar a cada dia, porque a população está mais informada, a população conhece melhor, a população tem um senso crítico maior, a população está tomando conhecimento da força que realmente tem. E que o exercício da democracia não é só ali no dia do voto ou de levantar a bandeira para esse ou aquele candidato, mas o exercício da democracia é a participação nos 4 anos em que se seguem, né, após a eleição. E isso nós estamos acompanhando, esse avanço nós estamos acompanhando. E espero que Piracicaba carregue isso consigo, estando aqui ou não estando, ou seja a configuração que for. Eu acho que essa conquista é do Legislativo e é de Piracicaba. E por isso não tem nenhuma possibilidade de regressão. Inclusive, né, o Departamento de Assuntos Jurídicos tem um papel fundamental nessa continuidade, que ajudou, que foi quem formulou aí todo o projeto de resolução que a gente aprovou, está aprovado, isso tudo na casa, né? Isso é importante a gente sempre ressaltar hoje. As ações do Parlamento Aberto, elas estão previstas em lei aqui dentro do departamento da Câmara, e isso é fundamental, porque realmente, como você falou, tira essa questão da pessoalidade, é algo que vai muito além só de pessoas, mas coloca isso enquanto patrimônio mesmo, que deve ser respeitado e deve ser continuado. Felipe, nós estamos chegando aqui ao final da nossa live. Cara, apesar da demora de você aceitar meu convite, que eu acho que eu fiz uns 10 convites, viu, pessoal? A timidez fala muito alto, Eric. Hã? A timidez fala muito alto. Eu acho que eu tenho esse trauma. Eu acho que o assunto jurídico é sempre muito chato, enfadonho, que ninguém vai se interessar. Eu tenho essa Mas carência. você vê a diferença, né, viu, pessoal? Vocês têm uma base, né? Eu convidava ele, vamos lá, vamos falar. Não. A Valéria chegou lá e falou assim: você vai participar dia tal, hora tal. Ele, tá bom. A diferença, né? Não teve como. Cara, mas muito obrigado pela sua atenção aí, pela disponibilidade, pelas informações que você trouxe aqui para nós. E, claro, parabéns pelo trabalho que você desenvolve aí no Departamento de Assuntos Jurídicos. É um prazer enorme aí. A gente também que nesse período acabou se aproximando, conversando muito mais. Temos pessoais, a gente ganha também amigos aí e novos conhecimentos. Então, agradecer você por toda a sua gentileza, viu? Que isso, para mim é uma honra poder participar de um projeto e um trabalho como esse. É uma honra enorme também poder fazer parte de um time como o que nós temos aqui hoje. Eu acho que isso só tende a trazer benefícios aí, seja pessoais, como você disse, boas amizades, crescimento pessoal e também aí crescimento para a nossa cidade que a gente tanto ama, né? Isso aqui é a nossa vida. Muito obrigado aí pelo convite. E desculpa aí, muitas vezes a gente fala muita coisa que não é tão interessante assim para a população, mas é o que está dentro do nosso limite. Imagina, ó, tem aqui o Leandro falando que olha, ele é lindo, meu primão, orgulho da família. Esse é meu irmão. Vindo do meu irmão não vale. Esse é um maravilhoso, meu primo. Muita saudade. Legal, cara. Bom, pessoal, lembrando que essa live vira uma matéria no site da Câmara de Vereadores, no câmarapiracicaba.sp.gov.br. O vídeo vai lá para o nosso canal no YouTube, no Comunicação Câmara de Vereadores de Piracicaba. E também eu peço vocês aí para seguir o nosso perfil aqui no Instagram,
o Parlamento Aberto, sempre com informações da Câmara, do Parlamento Aberto. E, claro, nesse próximo mês, até o dia da eleição, né? Hoje, dia 15 de outubro, estamos a um mês das eleições municipais de 2020. Então, né, convido você a acompanhar todo o nosso conteúdo que vai ser divulgado aqui pela TV Câmara, pelo site da Câmara. Então, fica aí o convite. Felipe, aquele abraço, mais uma vez, parabéns. Muito obrigado. É nóis, valeu. Muito obrigado, Eric. Conte com a gente aí sempre. Um abraço. Abraço.